Bom dia a todo mundo. Muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer enorme falar um pouco da minha vida e de como a Algar tem feito a diferença nela, né, nesses anos todos. Peço só desculpa pela voz, assim, eu tô passando por um finalzinho de gripe aí, então se tiver muito ruim, vocês já avisam que eu aumento o volume aqui. Eu já vou aproveitar e projetar. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para que a gente possa conduzir um pouco a fala. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam. Tudo certo. Vocês estão vendo? Maravilha. Então, eu coloquei aqui uma conversa sobre cultura e engajamento, né? Eu fico bastante feliz, foi surpresa para mim, né? Lá no Brain, a gente tem uma gamificação também para se engajar. A Sabrina, que orquestra toda essa área de comunicação, ela fica sempre puxando a minha orelha, né? Porque, de alguma maneira, eu produzo muito conteúdo, mas eu quero deixar que os outros embaixadores, né, do Brain possam se destacar também. Então, não entro nas disputas, vamos dizer assim, do game lá no Brain, mas aí, naturalmente, eu apareci no final do ano aqui, junto com a minha amiga Nilva, né, como os principais geradores de conteúdo para o Grupo Algar. Eu fico bastante feliz, porque isso é natural, né? Quem me conhece há mais tempo, eu estou vendo algumas carinhas aqui, de pessoas que já me conhecem há mais tempo, da época da Algartec, Letícia, Aline, a Marina, a Longano. Então, tem bastante gente que me conhece aqui e sabe que isso é quase que natural da minha pessoa, assim, compartilhar, né? Então, eu fico bastante feliz de poder falar um pouco com vocês sobre cultura e esse engajamento. E aí, para quem ainda não me conhece, que são muitos, eu gostaria de falar um pouco, contar um pouco dessa minha história, né? Currículo Vitae tem essa ideia de caminho da vida. A gente costuma basicamente falar onde a gente trabalhou, o que a gente estudou, mas a gente fala pouco do caminho que a gente percorreu na vida, os tropeços, as dificuldades, né? E quem nos ajudou nessa caminhada. Quem pratica esporte ou está começando a caminhar ou correr sabe o quanto é difícil sair da inércia, e a gente precisa bastante de gente que nos inspira, né, a percorrer um caminho, que esse caminho seja mais suave. Então, quando perguntarem, né, você tem um currículo, você pode me mandar o seu currículo vitae, lembra que é muito mais do que só aquilo que a gente estudou ou trabalhou, é o caminho que a gente percorreu, né? E quem a gente encontra pelo caminho vai fazer a nossa história, vai fazer com que a gente evolua ou que a gente recrie, né? Então, a gente escolher bem as pessoas que estejam nessa caminhada é importante. Então, um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o filho caçula, tenho dois irmãos mais velhos, Henrique e Wesley. Henrique é biólogo, né, professor de biologia, doutor em biologia. O Wesley é psicólogo, mestre em saúde mental. E sou o papai do João, que acho que é o grande amor, a grande revolução da minha vida é ter me tornado pai há 6 anos atrás. Sempre sonhei em ser professor, né? Então, desde pequeno, sempre falava, quero ser professor, quero ser professor. E, e quando eu saí do colegial, o primeiro curso que eu estudei foi filosofia, né? Então, eu estudei filosofia, fiz mestrado, estou no doutorado lá nessa caminhada. Também fiz teologia na PUC. Então, eu estudei filosofia na UF, a teologia na PUC Minas. Sou apaixonado por música, por filmes, por cafés e cerveja, né? Quem me conhece aí sabe que eu empreendo nesses dois mundos, né? No mundo do café e no mundo da cerveja. Tem sido bastante proveitoso assim esse caminhar fora também da Algar, né? E amo trabalhar com inovação, amo trabalhar com os novos negócios. Já vou completar agora, dia 29 de junho, 20 anos de Grupo Algar, né? 13 anos de Algar Tech, 1 ano e meio de Ao Sol e 5 anos de Brain, né? Então, estou bastante feliz de poder caminhar com o grupo, fazendo a diferença, né? Em tudo aquilo que eu me coloquei a serviço, né? Eu sinto que com as condições que eu tinha, com o que eu tinha em mãos, né? E com a minha história até aquele momento, eu dei o meu melhor. Eu comecei como atendente júnior de 4 horas, né? A carteira assinada de R$ 218. E lembro que sobrava dinheiro naquela época, hein?
Que maravilha que era, e foi uma escola para mim. O atendimento, eu acho que foi o grande divisor de águas, porque me trouxe disciplina, resolutividade, né, coisas que eu carrego para minha carreira até hoje, né? Não falhar em nada, não deixar de responder ninguém, ser alguém focado em resolver, né, problemas, resolver demandas. Então, tudo isso o atendimento me trouxe. E eu fui muito feliz de poder começar minha carreira na Algartec, na área de atendimento. Hoje eu sou head de inovação aqui no Brain, cuido de 3 frentes específicas no Brain, estou bastante feliz de ajudar o Grupo Algar, né, como um todo, a trazer mais perenidade para a sua história, na medida que a gente desenvolve produtos, serviços, novos negócios, trazer mais inovação, na medida que a gente antecipa aquilo que o futuro já está no presente, né? As tecnologias e, sobretudo, o modo de aplicar essas tecnologias nas nossas empresas. Agilidade, eu sou um grande evangelista desse tema da agilidade. Então, com os treinamentos e com o que eu tenho feito lá com a Brain Academy, eu tenho protagonizado também essa mudança do mindset dos associados. Já são mais de 2.000 associados treinados por nós, dos 20.000, né? Então, já cumprimos 10% da meta, ainda tem um caminho enorme. E do ponto de vista de inovador, sempre, né? Sempre pensar à frente. Então, o Brain já faz trabalho em Portugal, a gente está inaugurando nossa unidade em Portugal amanhã, inclusive, no Dia Internacional da Mulher, vai ser fantástico. A Zaima e a Laura já estão lá. E a gente também já faz trabalho no Brasil, Israel, Europa e Latam, nesses 5 anos todos aí, antecipando as demandas. Então, a gente é confiável na medida também que a gente mostra o crachá, né? Você está falando com alguém do Brain que tem crachá, tem rosto, e na medida que faz negócio com o Brain, você, de alguma maneira, está fazendo negócio com a pessoa real que trabalha com o grupo. Então, a minha contribuição, né, dentro desses pilares da cultura é sempre trazer aquilo que há de mais novo, né? E aquilo que há de mais novo é respirar o que o ecossistema nos dá. Startups, comunidade em geral, universidade, esse é o meu trabalho lá no Brain. É um prazer conhecê-los, muitos de vocês eu ainda não conheço, esse é um pouquinho do que eu faço e do que eu sou. Eu trouxe uma reflexão um pouco mais diferente aqui para o dia de hoje, porque se tem algo que a gente precisa gastar bem, é o nosso tempo. O Dr. Luiz, ele tem essa frase fantástica, eu sempre relembro ela em vários momentos que eu falo, que o tempo é o único bem não renovável. Zerou o cronômetro ali meia-noite, acabou. É como você gastou esse tempo, se você gastou ele bem ou mal, ele não vai se renovar mais, né? Então, o desafio nosso para que o tempo que ele é contínuo, na medida que ele é passado, presente, futuro, né? Ele traz essa visão, ele nos chama atenção pela ideia da fluidez, né? Que o tempo, de fato, não para, e gastar bem ele faz parte da nossa atitude e da nossa estratégia. Muita gente fala, pô, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu sou professor, eu sou empreendedor, eu trabalho no Brain, eu gero bastante conteúdo, porque isso é importante para mim, e é importante para o tempo que eu estou vivendo. E nessa pandemia, sobretudo, eu falei bastante sobre temas muito diversos, né? Eu gravei uma série de reflexões para Algar mesmo, está lá no YouTube, sobre um programa chamado Movimente, né? Então, parte dessa reflexão aqui eu também gravei lá, falei sobre agilidade, como a gente pode trabalhar essa temática dentro do nosso dia a dia. No Instituto Algar eu falei bastante também sobre temas da inovação, como pensar fora da caixa. Então, nessa pandemia, eu produzi muitos conteúdos para Algar, mas também produzi muitos conteúdos para a comunidade em geral. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é o quanto que a gente ainda não sabe lidar com a diversidade. Eu sei que a Carol e os programas ligados à diversidade, né, na Algar Sem Barreiras, têm feito a diferença. E eu, na minha cadeira aqui de filósofo e também teólogo, resolvi educar um pouco mais, evangelizar um pouco mais sobre essa diversidade das religiões. Então, na
pandemia, eu gravei uma série de conteúdos falando com amigos meus, né, sobre o budismo, sobre o espiritismo, o judaísmo, o cristianismo, sobre as religiões indianas, sobre as religiões africanas, e foi muito bom trazer essa ideia de que o tempo bem gasto ele vai ajudar a gente a evangelizar sobre a diferença. A gente vive num mundo diverso, a gente vive num mundo completamente diferente de nós, então trabalhar bem a diversidade e educar as nossas crianças, os jovens, e sobretudo quem está ao nosso redor sobre essa diversidade que ela é existente, latente, faz parte do nosso papel. Então aqui é um pouco mais sobre como gastar o nosso tempo. E os gregos eles já têm uma maneira diferente, né? Eu falei de passado, presente e futuro. Os gregos eles acreditam que o tempo ele acontece de duas grandes formas. A primeira forma é o tempo de Cronos, chamado tempo também da dor e do sofrimento, é um tempo que demora a passar. É quando a gente está lidando com a perda, quando a gente está lidando com a doença, com o luto, tudo isso é um tempo que demora a passar. Quando a gente volta, né, muitos de nós experimentamos essa dor durante esses 2 anos de pandemia, de perder pessoas queridas, de ter pessoas queridas doentes. A gente sabe que o tempo não passa quando a gente está vivendo o tempo de Cronos. Eu não conheço a maioria de vocês, mas cada um, em sua individualidade, ou está vivendo um momento de Cronos, ou está vivendo um momento de Kairos. Kairos é essa palavra grega também, ela é inaugurada principalmente no Evangelho, em que ela aparece várias vezes no Evangelho, que é escrito em grego, né? O primeiro Evangelho de São Marcos, ele mostra muito essa palavra quando vai falar de um tempo de leveza, de graça, de felicidade. Então, esse tempo de Kairos, ele é mais leve, ele é mais rápido. Quem volta de férias fala assim, voou minhas férias. E quem ficou com a sua demanda nas férias fala, demorou demais voltar, né? Você estava vivendo um momento de Kairos e a pessoa que pegou as suas atividades estava vivendo o Cronos, ou seja, estava cronometrando o dia a dia quando que você voltaria. Ao ponto de quem estava ali na praia, estava com a família, estava nas montanhas, o tempo voou. Então, a percepção do tempo para os gregos, ela vai alternar entre Cronos e Kairos. Eu espero, né, que essa manhã tenha sido até agora o mais leve possível e que essa minha fala final aqui também possa ser o mais leve possível, que possa voar. Né? De repente a gente vê que já acabou. E o que fica guardado é a graça, é a felicidade, a leveza. Então, conheço poucos de vocês, mas espero que, independente do tempo que você está vivendo, uma coisa é clássica, né? Isso também passa. O tempo, seja ele de muita felicidade, seja ele de muita tristeza, isso também passa. É uma frase muito forte de Chico Xavier, que viveu no nosso tempo, na nossa região, e ele, ao voltar de uma das suas missões, com o coração dilacerado, porque uma das mães tinha perdido seu filho em um acidente, e ele não conseguiu consolar. E o Chico era o homem da consolação. Chico era a voz, né, do Espírito, né, seja ele como você quer chamar, da consolação. Algumas pessoas, né, têm esse dom, né, da revelação, o dom da consolação, né, o dom da palavra. E Chico era uma dessas pessoas. E ele voltou daquele dia dilacerado, porque ele não conseguiu consolar aquela mãe que perdeu seu filho em um acidente gravíssimo. E ele foi dormir triste, e ele sempre rezava, né, para que pudesse ter sempre palavras de consolo. E quando ele adormece, vem essa frase fortíssima no sonho dele. Chico, só diga que isso também passa. Isso também passa. A dor passa, a felicidade passa. Então fica um aprendizado para nós, independente do tempo que a gente está vivendo, do momento difícil que a gente está vivendo, ou do momento do ápice da felicidade que está vivendo.
a humildade, porque isso também passa. E sempre, né, eu fiz essa reflexão no final do ano com o Brain, né, das pessoas que eu encontrei pelo caminho nesses últimos 5 anos. E comecei essa fala dizendo que um dia eu abri o meu LinkedIn, já conhecia, né, ouvi falar da Zaima, que é a atual presidente do Brain, por meio de um grande amigo chamado Laerte, e eu simplesmente fui lá no LinkedIn, chamei ela no chat e falei assim, um dia eu ainda quero trabalhar com você. Ponto. Né? E eu lembro que ela simplesmente viu e falou, olha, obrigado, né? Obrigado pelo carinho e tal. E morreu a conversa. Passou uns dias, eu estava lá no Brain, a convite do Laerte, para ser entrevistado, né? Para um determinado cargo. Eu estava na USOL ainda. E aí eu lembro de chegar e pessoas que eu encontrei pelo caminho, né? No caso, o Laerte, depois o Oswaldo Carrijo, que estava lá, e a hora que eu cheguei, o Oswaldo já veio, me abraçou e me deu um beijo no rosto, né? Muito carinhoso, como ele sempre é. E ali eu entendi que o que a gente constrói de relações desinteressadas, sobretudo, vai nos fazer, de alguma maneira, ser lembrados, né? E ali, a Zaima basicamente falou assim, ó, troca uma ideia com o Carrijo, veja o que ele acha de você, mas, para mim, a indicação do Laerte e a sua vontade de trabalhar comigo, você já está aprovado. Né? E aí eu sentei para conversar com o Carrijo. A gente tem muitos projetos sociais juntos, com o Doar Futuro. E a gente falou 50 minutos sobre outras coisas e 10 minutos ele falou assim, mas e aí? O que você veio fazer aqui mesmo? Então, os encontros trazendo esse conforto, né, daquilo que a gente constrói naturalmente. Então, o meu chamado aqui para vocês é que vocês possam se relacionar sempre, né, de uma maneira mais genuína possível e saber que o encontro ele só se dá no encontro. Você pode imaginar como vai ser aquela entrevista, como vai ser aquele jantar com a pessoa que você está flertando, como vai ser aquela conversa difícil e que a gente tem que colocar o bode na mesa, não é isso? Que a gente tem que falar de forma necessária. Você pode tentar imaginar como será tudo isso, mas o encontro só se dará no encontro, no instante. Ou a gente nunca se frustrou com o encontro. A gente imaginou que seria maravilhoso, porque a gente já havia falando muito tempo sobre aquilo, e no encontro a gente percebeu que não era nada daquilo. Então, o meu grande convite aqui é um convite de um filósofo chamado Spinoza, que ele diz, né? Por afeto, né? Aqui já tem um errinho aqui, depois eu conserto. Por afeto, compreendo as afecções, né? Aquilo que de alguma maneira marca o nosso corpo. As afecções do corpo, pelas quais a potência de agir, ou seja, nossa grande potência, o nosso entusiasmo, vamos dizer assim, entusiasmo é uma palavra forte também, né? Você está cheio, né? Está cheio de Deus, está entusiasmado, né, em relação a alguma coisa, ela é aumentada ou diminuída. Né? Então, por afeto, a gente entende isso. Né? Quando que eu tenho um bom encontro, diz Spinoza? Quando nos sentimos bem. Quando a nossa potência de agir, ou seja, o nosso entusiasmo, a nossa força, a nossa atitude, ela é aumentada. E aí você tem sentimentos de felicidade. Você foi feliz naquele encontro. Naquele encontro, 5 anos atrás, quando eu entrei no Brain, o Oswaldo veio, me deu um abraço, um beijo no rosto. E eu sentei naquela mesa, eu fui feliz, porque aumentou a minha potência de agir. Então, toda vez que a gente está em qualquer encontro pessoal, profissional, de relacionamento, em que a nossa potência aumenta, nós nos sentimos felizes. E esse é um termômetro bom para saber se vale a pena ou não aquele encontro. Repetir o encontro. Nós somos muito cabeça dura de ficar insistindo em maus encontros. Quando nos sentimos tristes, rebaixados, porque a nossa potência foi reduzida,
e isso nos causa tristeza pós-encontro, a gente ainda insiste. E a minha mensagem é, sobretudo, hoje, dos relacionamentos mais tóxicos. Do trabalho, dos amores, das amizades. Se ao encontrar alguém, você saiu mais triste do que feliz, não vale a pena insistir. Se você acordou pela manhã na segunda-feira e se sentiu mais triste do que feliz, você não vale a pena você continuar nesse trabalho. Se você chegou às 18 horas e lembra que precisa ir para casa e está se sentindo mais triste do que feliz, está na hora de romper os encontros. É muito forte, mas Spinoza, que é do século XVIII, nos lembra. A tristeza e a felicidade, o grande termômetro é o quanto a nossa potência de agir é aumentada, a pessoa nos coloca para cima, a gente se sente bem, feliz, entusiasmada, cheia de Deus, e o quanto a pessoa nos deixa triste, para baixo, precisa pisar em nós para que ele possa se elevar. Que você possa fazer as escolhas e lembrar que um encontro, ele só se dará em um encontro. Não dá para prever. Não dá para a gente dizer que no outro será diferente, no outro será diferente. A cada encontro teremos a reação de uma potência aumentada ou de uma potência reduzida. Então, como se encontrar, né? Porque muitos de nós ainda estamos perdidos, porque ninguém nos ensinou a se encontrar. O mundo ainda está muito barulhento aí de fora. Quando a gente chega em casa e tem um silêncio, a gente logo liga a TV, liga uma música, a gente vai fazer alguma coisa. Ninguém nos ensinou a ficar mais quietinhos, a ouvir um pouco mais, a olhar para dentro. A nossa geografia também não nos ajuda muito, a religião não nos ajuda muito, porque a gente é muito do para fora. Enquanto religiões mais do deserto, a gente sempre é mais para fora, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo, a gente está sempre buscando um oásis. A gente está sempre correndo atrás de um lugar que a gente possa se sentir bem, seguros, felizes, né? E a gente só tem o céu para olhar, porque esse céu nos acompanha. Religiões mais do vale, da floresta, das praias, é mais um olhar para dentro. Então, você tem sempre nessas religiões a paisagem que ajuda bastante, o olhar para dentro e a valorização dessa paisagem, a montanha, a floresta, o mar. Então, a nossa geografia não nos ajuda muito, a nossa religião também, predominantemente, não nos ajuda muito a olhar para dentro. Por isso que a gente tem dificuldades ainda hoje de se encontrar. Mas como se encontrar, né? O ser humano é um ser humano integral, né? Leonardo da Vinci, quando vai falar do homem, ele já traz algumas dimensões. E, recentemente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, define o homem como essas 4 coisas. É um ser biológico, bio, é um ser psicológico, psíquico, social e espiritual. Isso é a Organização Mundial da Saúde define. O que é o homem? Em que a sua biologia ele aparece, ou seja, a sua exterioridade. Ele é interioridade, na medida que tem uma psique, né, uma ânima, né, aí chama de espírito, de alma, de inteligência. Ele é relação, ele é social, o homem só se dá nas relações, ou seja, nos encontros, e ele é espiritual. Precisamos nos conectar, mesmo que a gente não tenha uma religião, mesmo que a gente se intitule ateus, você precisa se conectar com o sagrado. Tem um livro magnífico chamado Religião para Ateus, que ele vai mostrar que o sagrado também está presente, mesmo com os ateus. O almoço do domingo com a família, as férias que são sagradas na praia,
a caminhada em silêncio, isso são itens do sagrado presentes no profano da vida. Então, mesmo que você não seja religioso, encontre o que é sagrado na sua vida, porque o homem, como um ser integral, ele é exterioridade, interioridade e transcendentalidade. Essas três dimensões. Então, não basta só malhar o corpo, também tem que malhar o cérebro, tem que malhar o espírito. Isso ajuda a gente bastante a gente ter o que a gente chama de equilíbrio. Né? Nunca se falou tanto desse tema, né? E eu, particularmente, como um grande evangelista de alguns temas, falei bastante nessa pandemia sobre a temperança, né? O equilíbrio das coisas. Então, como se encontrar, né? Primeiro, o eu com o eu. Ninguém nos ensina isso. Ninguém nos ensinou isso. A parar um tempo, em silêncio, e encontrar a si mesmo. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus sonhos de curto, médio, longo prazo? Tem uma dinâmica que eu sempre faço, aqui não vai dar tempo, mas é descrever os sonhos de curto, médio, longo prazo. E esse ano eu estou enviando essas cartinhas, né? De pessoas lá da Algartec. Quem me convidou foi o pessoal lá da Lu, numa conversa bastante com o pessoal. Antes era Gesto, chamava Gesto. Né? A Renata estava encabeçando lá. E eu enviei as cartinhas essa semana, de 3 anos atrás, sobre os sonhos. E foi muito interessante receber as respostas, né, das pessoas, lembrando que 3 anos atrás elas tinham escrito. E essa semana eu estou enviando para um outro grupo de 10 anos, as cartinhas de 10 anos atrás. Porque vai ajudar bastante conhecer a si mesmo, conhecer os nossos sonhos, colocar isso no papel. Como se a gente estivesse conhecendo alguém e a gente falar do nosso propósito. Falar um pouco do nosso propósito. A Malu lembra, acho que eu falei isso para ela, assim, o meu propósito é ajudar as pessoas e estar sempre disponível. Né? Porque nesse tempo que a gente está cada vez mais corrido, em que a agenda está mais lotada, é muito mais fácil a gente falar que não pode. Que não é com a gente, que não conhece ninguém. Mas a gente pode, sim. Quando alguém pedir qualquer ajuda, se você não conseguir fazer sozinho, você conhece alguém que pode. E eu não durmo assim, se alguém me pedir alguma ajuda ou me fizer um convite, se eu puder, né, do ponto de vista de conteúdo, saber contribuir para aquilo, de atender. Então, qual é o seu propósito? O meu é estar sempre disponível e ajudar ao máximo quem me procura. Isso é conhecer a si mesmo. Defeitos, qualidades, sonhos, propósitos. Depois, um outro passo é o eu com o outro. Porque o encontrar-se com o outro vai nos fazer reais. A gente poderia ficar enclausurado só olhando para dentro, mas é no encontro com o outro que eu me realizo. É no olhar do outro que eu me reconheço. A mãe da gente é clássica nisso. A gente vai apresentar alguém, ou a gente falar que está com alguém, ou a pessoa, ela viu e já não gostei, né? Ixi. Porque é no olhar do outro, né, que muitas vezes reconhecemos. E mãe é clássica para isso. Sabe mais de nós mesmos, né? Sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Ela sabe falar quando você está bem, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo. É no olhar do outro que nós nos reconhecemos. Sartre, que é um filósofo mais moderno, ele tem um livro chamado Entre Quatro Paredes, que os amigos morrem, está ali, cada um olhando um para o outro, e cada um sabe mais do outro do que ele mesmo, né? Então, essa peça de teatro que Sartre escreve é muito sobre isso. No olhar do outro, eu me reconheço. Eu posso até tentar mentir, né? Mas o outro sabe as verdades só de olhar para mim. Não dá para você esconder dos melhores amigos da sua vida. Né? E aí tem aquela frase clássica, né?
desse livro, que é então, O Inferno São os Outros. Né? E aí o Karnal escreveu um livro, se eu não me engano, né? O Paraíso São os Outros. À medida que a gente olha e nas relações em que a gente escolhe, o outro se torna o nosso céu. E dependendo lá dos encontros, se é um mau encontro, se torna o nosso inferno. Né? Olha, mamãe. Só um pouco, gente. Então, também Sartre vai dizer, né, que a vida também é essa eterna escolha, né? Quem a gente escolhe estar, né? Estar com o outro é quem a gente escolhe também para ser esse céu ou esse inferno. Então, a felicidade ela vai nos marcar, ela ser plena, completa, na medida que a gente compartilha, que a gente encontra. Então, o segundo passo para se conhecer é primeiro o eu com o eu, depois o eu com o outro. E o final, o eu com um totalmente outro. Alguém que não se parece comigo, não se parece com você, não se parece com quem você se relaciona no dia a dia, mas que você precisa buscar encontrar. Então, esse totalmente outro é alguém que seja maior do que nós. Você pode chamar ele como você quiser, né? Como você foi educado, na religião que você tem, mas é preciso exercitar, né? Que nosso ser é limitado e tem alguém que é ilimitado. Nosso ser é mortal e tem alguém que é imortal. Então, encontrar o extraordinário no dia a dia, né? No ordinário da vida, encontrar coisas que são extraordinárias. E, principalmente, encontrar o sagrado, que sempre está à porta. Tem um livro belíssimo chamado O Sagrado e o Profano, que vai falar dessa relação, onde o sagrado ele está à porta. A gente não encontra porque a gente ainda está olhando só para si ou só para o outro. E de forma completa o encontro se dá quando eu também olho para aquele que está, né? E é totalmente outro. Então, eu gosto muito dessa reflexão em que o encontro ele vai se dar nessas três dimensões. E qual o seu propósito? Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, faleceu recentemente, ele vai falar que vivemos em tempos de liquidez, né? Onde tudo é líquido. A modernidade que a gente vive é líquida, o mundo que a gente vive é líquido, as relações que nós temos são líquidas e até o amor é líquido. Líquido é aquele que a gente não consegue segurar na mão, dar uma forma e depositar nada em cima daquilo. Então, vivemos numa sociedade em que tudo parece que foi feito para não durar. E se a gente enxerga isso nessas relações, a gente não deposita crédito. A gente não constrói a nossa casa em cima de coisas que são líquidas. A gente não deposita a nossa fé em cima de coisas que são líquidas. E fé no maior do sentido, nosso propósito, a nossa crença, os nossos sonhos, né? Então, quando a gente vê que a maioria dessas relações hoje são líquidas, nós temos dificuldade de construir a nossa casa em si. Porque parece que tudo é curtir e descurtir, seguir e deixar de seguir. As relações de amizade são mais curtas. Temos poucos amigos que duram uma vida toda. Temos poucas relações que a gente mantém a nossa constância de preocupação e de conversa. Porque tudo que está ao nosso redor parece que foi feito para não durar. E é um diagnóstico de um sociólogo
ao observar durante 30, 40 anos, né, a sua pesquisa foi sobre a liquidez, escreveu vários livros, esses são temas de livros dele, né? Modernidade, mundo, relações e amor. Mas como sair disso? Na medida que a gente cria relações que são feitas para durar. Né? O que você tem feito que vai durar? Né? E aí, a Monja Coen, que a gente já trouxe em alguns eventos aqui da Algar, e ela já fez uma série também, se não me engano, lá no nosso canal do Inspire Fundo, não é isso? Ela tem uma frase fortíssima, que as rochas, elas podem até se dissolverem, mas aquilo que a gente devota, né, os nossos votos, não. É muito forte isso. Porque enquanto a gente vê a liquidez das coisas, a liquidez das relações, nós temos com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita, que a gente se engaja, que a gente devota, que a gente coloca a nossa fé, uma certeza que isso pode ser mais forte e mais duradouro do que a própria rocha. Você vai numa praia, né, nessas praias lindíssimas, que tem aquelas rochas que estão ali há milhares de anos, a onda batendo. Você vê que aquela rocha está ali firme, né? Então, essa frase é isso, sabe? Aquelas rochas belíssimas lá de Fernando de Noronha. Sabe aquela rocha lá do Rio de Janeiro, que tem uma onda batendo nela todos os dias, há milhares e milhares de anos? Ela pode até se dissolver, mas aquilo que a gente acredita, aquilo que é o nosso propósito, não. Isso é uma força muito grande, porque só depende de nós colocar o nosso propósito nas coisas. Só depende de nós devotar a nossa vida a algo ou alguma coisa. E depende de nós manter a constância dos nossos votos. Então, quanto mais conhecimento de si, mais equilíbrio. Por isso que essa ideia da temperança, né, ela vai ser o equilíbrio do nosso ser. O homem grego buscava uma coisa durante toda a sua vida. E essa coisa se chama temperança. A justa medida. Nem sal de mais, nem sal de menos. A justa medida das coisas. E ser equilibrado nas áreas da nossa vida. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito. Ser equilibrado com os nossos propósitos. Ser equilibrados nos nossos encontros. Ser equilibrados no nosso dia a dia daquilo que a gente devota, coloca a nossa vida. O nosso trabalho é o tempo que nós passamos, né, do nosso dia, a maior quantidade de tempo é com o nosso trabalho. Você precisa estar antenado a esse propósito, porque senão não vale a pena. Lembra, se eu me acordo na segunda de manhã e penso, ai meu Deus, já tem que começar tudo de novo. Não vale a pena. Você está construindo a sua casa sobre a areia, sobre a água, sobre a liquidez. Mas na medida que você encontra um propósito, devota parte do seu dia, da sua vida àquilo, você vai ter mais equilíbrio, mais força. E aquelas rochas podem até se dissolver um dia, mas o seu propósito, não. Os encontros podem te surpreender, mas você vai buscar sempre aqueles que aumentam a sua potência de agir, te traz mais felicidade. Então aqui eu trago, né, que quanto mais equilíbrio, menos ansiedade, menos estresse, menos depressão, menos pânico, menos suicídio, menos. Tem um termo novo agora, né, que a gente está no, como que chama o termo? A gente está tendo tipo um burnout, como que é? Não lembro. Burnout. É isso? Mas nada mais é do que estamos surtando, né? Porque alguma coisa está desequilibrada. Não é isso? Ou é excesso demais, ou é falta demais. Então, o equilíbrio vai nos trazer essa ideia.
Infelizmente, assim, um tempo atrás a gente perdeu uma amiga, irmã de um grande amigo meu, que entre altos e baixos, mais de 10 anos passando por crise de ansiedade, depressão. E a gente, né, assim, enquanto sociedade, uma pressão enorme. Tem que ficar bem, tem que ficar bonita, tem que ficar magra, tem que estudar, tem que concluir a faculdade, tem que arrumar um trabalho. E mentalmente ela foi cumprindo toda essa lista. Na semana que ela estava se formando, né, defendeu o seu TCC, estava magra, bonita, namorando e trabalhando. E no dia que ela concluiu a última meta, que era o seu TCC, ela suicidou. Porque algo está desequilibrado. Não é só as metas materiais. Não é só um equilíbrio exterior de como nos apresentamos, mas também um equilíbrio interior. Então, quanto mais equilíbrio, menos ansiedade, menos estresse, menos depressão, menos pânico, menos burnout, menos suicídio. E ainda temos, né, assim, uma piedade popular e uma dificuldade de lidar com essas questões ainda do suicídio. E eu lembro que meu amigo me abraçou no velório muito angustiado, muito triste. Para onde que iria, né, a alma da sua irmã? E ainda temos aquela crença da piedade popular de que alguém que suicida, né, estaria ali perdido. Enquanto isso já foi superado, né, por praticamente todas as religiões, né, todas as doutrinas, né, de que aquele que em um ato como esse, de um sofrimento extremo, de uma dificuldade de se manter vivo nesse mundo que Deus mesmo fez e o colocou aqui, se ele não consegue, né, é nos braços desse mesmo Deus que ele vai ser recebido. E com uma dor muito grande, né, de que o plano falhou. Porque fomos criados para ser felizes. E em algum momento, os desencontros, as dificuldades nos levaram para outros caminhos. E eu tenho, assim, pouca sensibilidade a essa questão que a gente estava falando, né? Da revelação, da consolação, etc. Mas em um domingo depois, assim, acho que tinha uns 14 dias depois, veio muito forte, assim, de que ela estava bem, né? E eu falei, cara, eu não sei como falar isso é muito novo para mim, mas queria te dizer que veio muito forte assim no meu coração que a sua irmã está bem, né? Dá esse feedback para sua mãe, para o seu pai, que deve estar muito angustiado, de que ela está bem. Pouquíssimas vezes na minha vida toda assim eu senti fortemente assim palavras de consolação, mas esse dia eu precisei consolar sobre isso, porque eu sentia que ainda eles estavam muito presos a essa piedade popular e, além de matar o corpo, ainda essa ideia de matar a alma e a angústia, né? Então, não sei assim, em que ambiente você foi criado, mas a gente tem sempre essa dificuldade de aceitação daquilo que é diferente. Então, que a gente possa entender que a consolação ela parte do abraço. E todas as pessoas que vivem nessas dificuldades de estresse, pânico, burnout, estão sendo abraçadas, né? Por Deus e precisa ser abraçada por nós também. Estar atento aos detalhes. E saber, né, que a gente é humano e muitas vezes a gente quer ser Deus. Então, são ensinamentos antigos que, seja humano, não queira ser um Deus, né? Conheça-te a ti mesmo. Nada em demasia, nada em excesso vai fazer bem para nós. Nada. E lembrar que a gente é mortal. Toda vez que um general do exército, né, romano vencia uma batalha e voltava para casa vitorioso, ele
a multidão, basicamente, da cidade em que ele estava retornando, ia para as janelas, para as ruas, né? Fazia aquela grande festa, mas tem um ritual muito forte entre eles, que esse general ele ia sendo puxado por um escravo que estava conduzindo o seu cavalo, e numa daquelas como se fosse uma carroceriazinha assim para o cavalo, ele ia em pé, né, imponente, e a cada 10 metros parava, ele descia daquela carrocinha, abaixava a cabeça, o escravo ia no ouvido dele e dizia: lembra-te que és mortal. E ele estava sendo aplaudido, ele estava sendo endeusado, né, como vitorioso, e ele andava mais 10 metros, descia, alguém ia no ouvido dele e falava: lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. Quando ele chegava de frente ao imperador e à rainha, ele recebia em uma bandeja de prata folhas de palmeiras, com uma grande honra. Daí vem a expressão, né, bandeja significa salva, né, de palmas, né, palmeiras. Ele recebia a maior honra, que seria uma bandeja de prata com folhas de palmeira. Mas a cada 10 metros, ou seja, a cada 10 minutos, a cada minuto, nós precisamos ser lembrados que somos mortais. Então, quanto menos autossuficiência, mais aceitação, mais tranquilidade, mais autenticidade e mais reconhecimento que o outro é diferente de nós. A gente tem uma mania de querer que todo mundo esteja no nosso ritmo, que seja igual a gente, com a mesma energia que a gente está, que esteja vivendo o mesmo tempo de Kairos que a gente está, mas a gente esquece que o outro é o outro. Que o outro, na verdade, está vivendo um outro tempo, o tempo dele, né, do jeito dele, e a gente não reconhece isso. Então, aqui eu vou trazer, né, o que nos atrapalha, já conduzindo para o final, tá, Priscila? O que atrapalha a gente? Erros de autenticidade, erros de equilíbrio, erros de autoestima. E aqui eu vou pôr os erros mais recorrentes que nós cometemos. Os principais erros que nos atrapalham: reclamar excessivamente, criticar-se excessivamente, desvalorização de si mesmo, dificuldade de confiar em si mesmo, necessidade que o outro sempre aprove as suas ações. Para quê? O maior balizador das suas ações é o seu travesseiro. Dei o meu melhor nas condições que eu tenho, com a minha história e minha limitação. Coloque a cabeça no travesseiro e descanse. O outro é sempre o outro, né? Veste uma roupa, precisa da aprovação do outro. Meu Deus. Erros de autoestima, né? Não confie em si mesmo. Pelo contrário, sim, com a sua história, com as suas armas, do jeito que você é, dê o seu melhor e confie em si mesmo. Querer fazer tudo sempre perfeito. Não respeitar o tempo do outro. Assumir tudo para si destrói a nossa capacidade de se engajar. Querer resolver tudo. Não saber amar. Não saber o que te faz feliz. Não saber o seu propósito. Destrói a sua autenticidade e a sua autoestima. Como queremos ser lembrados? Né? Nós perdemos muita gente nesses 2 anos. Como queremos ser lembrados? Eu falei para vocês, como alguém sempre disponível em ajudar os outros. E você? Como você quer ser lembrado? E só precisa de uma coisa para se engajar, só precisa de uma coisa para mudar as relações, os encontros, só precisa de uma coisa para devotar, colocar os seus votos em cima de algo: atitude. É difícil, porque a gente sempre é mais fácil você ser mandado do que você se empoderar. E eu quis dar um destaque aqui na palavra, né, que a atitude tem você no meio, né, tem tu no meio. Só depende de você, né, criar
mecanismos para que você possa ter melhores encontros, ser mais feliz, ter uma autoestima mais elevada e conquistar aquilo que está disponível nas condições que você tem, com a história que você tem. Obrigado, gente. Espero que tenha sido uma manhã leve, de um tempo de Kairos. E aqui estão os meus contatos para quem quiser manter essa continuidade das relações, pedir algum tipo de indicação, conselho, coisas do tipo. Fico muito grato, né, de passar essa manhã de segunda-feira com vocês, refletir um pouco mais sobre cultura e engajamento. Obrigado. Obrigada, Leandro. As suas colocações sempre engasgam a gente. Eu termino de assistir assim, meio que, sabe? Obrigada. Chega no coração, tá? Tudo que você fala chega no coração. Então, voltando aí no propósito, de fato, você está cumprindo o seu, não tem dúvida. Eu anotei 3 coisas aqui que eu acho que é importante a gente trazer para reforçar da fala do NASA. Quando ele disse encontrar o extraordinário, né, no dia a dia. Quando a gente faz uma associação aqui com o nosso desafio de embaixador da marca, embaixador da cultura, embaixador da aprendizagem, muitas vezes a gente pode parar, né? Parou algum momento desse tempo que a gente está junto aqui de manhã e falou, nossa, mas eu não conheço tanto disso. Nossa, mas isso é novo para mim. Nossa, mas como eu vou fazer? Né? Então, essa busca pelo extraordinário é um convite da gente se arriscar, da gente buscar no outro, que acho que foi muito do que o NASA falou para nós, e em todo conhecimento que está disponível para nós, né? Mas principalmente no outro. Quando você busca, você vai ser ajudado, e aí todos nós vamos chegar lá na frente, no final do ano, no nosso encontro final, falando, eu aprendi mais sobre isso, sobre aprendizagem, sobre marca, e mais sobre cultura, porque eu me dei essa chance, né, de buscar o extraordinário. Outro ponto lá aquele slide que tudo é líquido, né? A cultura não é líquida, né, gente? A cultura não é líquida. Então, olha o nosso desafio. Olha que forte isso. Né? E aí eu amarro com a última frase aqui. O que eu tenho feito para durar? O convite é, vamos fazer, né, no nosso dia a dia, as nossas ações para a marca, para a cultura e para a aprendizagem, mas que sejam duradouras. Porque tudo isso que a gente está construindo, essa cultura que a gente está construindo, ela não é líquida. E vai depender de nós não deixá-la ser líquida. Ok? Que seja um legado, nosso legado, enquanto profissionais. Eu falo até emocionada, vocês me perdoem, porque é culpa do NASA, né, NASA? Obrigada, viu, mais uma vez, nosso eterno professor.